convence diariamente que a sua misericórdia é o que nos colocou de pé e que por toda a eternidade nós, que já o amamos, estaremos com Ele e estaremos face a face. É como se estivéssemos com Ele, dentro dele, como no útero, neste primeiro momento, neste momento da existência. Como um bebê que está dentro da mãe. Mas em breve ele estará face a face com sua mãe. Porque enquanto no útero, ele ainda não a vê face a face. Ele é envolvido por ela, mas não é tocado por ela. Nós seremos tocados por ele e o veremos face a face, por toda a eternidade. Estamos no útero da nossa existência, sendo cuidados por ele, sendo protegidos, amados por ele, como a mãe ama o seu bebê já no útero. Mas o que tem para nós é a realidade de todas as realidades, esta que nos envolverá na glória eterna. Isso é o que celebramos aqui também. Por amor, misericórdia e graça, Deus nos deu esta oportunidade de estarmos nele, com ele, dentro dele, e depois face a face com ele por toda a eternidade. Vamos orar. Deus bendito, nós celebramos o teu santo e bendito nome. Conforme aqui explanado, esta é a razão de estarmos aqui. Nós estamos aqui, Senhor Deus, alegres no Senhor, felizes no Senhor. Não, nós não estamos aqui perdendo tempo algum, nós estamos aqui ganhando, Senhor Deus, um tempo de qualidade na nossa vida, na nossa existência. Nós não estamos aqui num clube social, nós estamos aqui, Senhor Deus, envolvidos por Ti. E o Senhor, ó Pai, por graça e misericórdia, também nos deu uma família, Senhor Deus, uma comunidade de irmãos, que ora mais próximos, ora mais distantes, mas nas circunstâncias difíceis e nas alegrias, também nós estamos mais juntos do que nunca, Senhor Deus. Logo, o Senhor também nos deu, além de Ti, Senhor Deus, o Senhor nos deu uma família. E isso também celebramos aqui. Aqui cantamos juntos, aqui aprendemos juntos, ó Pai, aqui testemunhamos, Senhor Deus. É para isso que estamos aqui nesta noite. Receba, Senhor Deus, a nossa alegria, a nossa gratidão de todas essas bênçãos, esses benefícios, ó Pai, que o Senhor nos concede, Senhor Deus, no dia a dia. E hoje, Senhor Deus, reservamos um momento para publicamente, para coletivamente, para nós dizermos, sim, nós te amamos, a nossa alma bendize o Senhor, ó Pai. É no nome de Jesus que nós oramos e nos alegramos em Ti. Amém, Senhor Deus. A Bíblia tem um texto bíblico de Salmo 103. No Salmo 103, que nos ajuda em pelo menos 3 partes deste culto. Que diz assim, a primeira parte do versos 1 e 2, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. E não te esqueças. Curioso, né? O autor desse salmo, Davi, está dizendo para ele mesmo. Ele não está dizendo para Deus, ele não está orando. Ele está dizendo, ele também não está ouvindo de Deus através da sua palavra, através das Escrituras. Eu estou dizendo oração e Escrituras, que são 2 partes essenciais da devoção da vida cristã. E esse salmista, que é tão devoto, piedoso, ele não está fazendo nenhuma coisa nem outra. Ele não está orando, ele não está, ou seja, se dirigindo a Deus nesses 2 versos, e ele não está recebendo de Deus através da sua palavra, através das Escrituras. E o que ele está fazendo? Ele está dizendo para ele mesmo, meditando.
Ele está dizendo para a sua própria alma. Ele está reafirmando a sua própria alma. O quê? O santo nome de Deus. E que a sua própria alma, no verso 2, não se esqueça de Deus e de nenhum só de seus benefícios. É possível isso? É claro que é. A gente se esquecer, a gente se distrair. E ele está dizendo, não se esqueça dos benefícios de Deus. Esse verso, ele é chave, é eixo para tudo o que vamos dizer, ver e ouvir aqui nessa noite. Tudo está girando neste eixo de que alma não se esqueça dos benefícios do Senhor. Acalme-se, alma. E a segunda parte desse texto, já entro na segunda parte desse culto, que é a contrição, que é a necessidade do perdão. Ele, no verso 3, é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades. Ele está dizendo para a alma, não se esqueça do perdão, sem o qual ninguém entra na presença de Deus. É isso que estamos fazendo. Vamos ter uma oração de contrição, de coração arrependido diante de Deus? Pedindo o perdão de Deus, clamando pelo perdão de Deus? Vamos orar. Vou pedir à irmã Rebeca que nos eleve a Deus em oração, pedindo a Deus, solicitando a Deus, clamando a Deus pelo seu perdão. Amém. Glória a Deus por esta palavra, por esta oração, absolutamente conectada com a Bíblia, absolutamente conectada com este culto. Nós falhamos, Senhor, Tu sabes, mas o verso 4 e a parte final aqui, que a alma não se esqueça que Ele é quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. É o coração, é a alma que reconhece o perdão. Aí sim, essa alma coroada com graça e misericórdia, ela está absolutamente livre para entrar na presença de Deus. Nós não viemos aqui ou não somos recebidos por Deus porque temos um motivo, uma causa, um pedido, uma dor, uma necessidade de solução urgente. Absolutamente. Em oração, tentar ser recebido assim por Deus só porque nós temos uma causa é um grave erro. Que ninguém ame a Deus de forma mercenária, mas que amemos a Deus pelo que Ele é, por quem Ele é. Nós entramos aqui por quem Ele é graça, Ele é perdão.
por perdão, sim, estamos livres. Não precisamos de ir ao Santo dos Santos, que ficava situado lá em Jerusalém, no Templo de Salomão. Não precisamos disso. Não precisamos de um sacerdote, o mais alto, o mais graduado sacerdote, para entrar no Santíssimo Lugar, para interceder pelos pecados do povo. Não. Nós fomos coroados com graça e misericórdia. E é por isso que Deus nos convida, nos chama para sentar na sua mesa, como seus filhos, como o filho pródigo. Festejar com Ele, não por nossa causa, mas pela coroa de graça e misericórdia com a qual Ele nos coroou. Vamos louvar a Deus, sabendo com absoluta certeza que somos recebidos por Deus, por essa graça, por essa misericórdia, e que a alma nunca se esqueça. Canções é uma maneira fantástica, sensacional de louvar a Deus. É uma das melhores maneiras em toda a arte de fazer a alma se lembrar de todas essas coisas, as coisas principais da existência, a coroa de graça e misericórdia. Glória a Deus, boa noite, igreja. Graça e paz de Cristo a todos vocês. Que essa graça encha nosso coração dia após dia. Amém? É muito gostoso ver o quanto Deus tem sido misericordioso, e essas palavras iniciais do pastor, elas vieram testificar a questão de dependência que nós temos, né? Temos que ter de Deus, e também a questão de negligenciarmos o quanto Deus é bom para nós. O cenário atual, né, devido à Covid, ele tem trago algumas reflexões, né? Eu que já estive em hospital, o que nós vemos em uma UTI é um cenário de vale de ossos secos. Vale de ossos secos é aquele momento que já cresceu tendão, já se fez um exército, temos corpos ali, mas o que falta é o fôlego, né? E só quem já esteve sem ar, literalmente, sabe o quanto é difícil. Né? Power Breath, né, Edgar? Power Breath é um equipamento fisioterapêutico para treino de musculatura respiratória que deixa o indivíduo meio sem ar. Enfim, e quando nós pensamos nessa questão de fôlego de vida, nós respiramos involuntariamente. O nosso corpo, o nosso sistema nervoso automático, autônomo, ele faz isso por nós. A gente não tem que pensar, não temos que pensar em respirar. A não ser que a gente fale agora, eu falo para vocês assim, ó, puxa o ar bem forte aí. Dá até uma soneirinha assim, né? O tanto que é gostoso. E se, quando fazemos jejum, eu não sou nenhum teólogo, mas dentro do contexto talvez se encaixe. Quando fazemos jejum, quando temos necessidade daquilo que tiramos, uma coisa que eu gosto muito, um café, um refrigerante, quando eu vou tomar aquele negócio, eu sinto, eu lembro daquilo ali, me lembra o propósito. E eu vou lá e não vou tomar refrigerante, vou orar, vou buscar aquele propósito que eu estou tendo. Já pensou se todo momento que puxássemos o ar, lembrássemos do nosso propósito? Seríamos menos negligentes, né, com aquilo que Deus tem feito, com o gerar que Deus tem feito por nós, como uma mãe tem gerado um filho no útero, né? E que possamos começar essa semana pensando nisso. O quanto nós dependemos de Deus. E, infelizmente, o quanto nós negligenciamos essa dependência. Assim, é como um filho que depende dos pais e... pai, eu não te amo, eu não estou nem aí com você, mas está ali, o pai está fazendo toda a manutenção. É ser muito ingrato, né? Que cada fôlego que nós puxarmos, mesmo de forma voluntária, que nós possamos, em nome de Jesus, engrandecer o nome do nosso Deus, adorá-lo. Muitas pessoas hoje não têm esse fôlego, estão
somente carne, osso, tendão, sem fôlego de vida. Nós que temos, vamos usar o nosso por eles também, clamando por eles, adorando o nosso Deus, servindo de forma genuína. Se coloque de pé, vamos adorá-lo através das canções, e que nós possamos, com os pulmões bem cheios, adorar Ele na beleza da santidade, porque Ele é grande, Ele é todo poderoso, e nós não queremos ser ingratos pela morte na cruz. Adore o nosso Deus. É o Senhor e muito digno de louvor. Que o Espírito Santo de Deus possa convencer os nossos corações que Ele é digno de toda honra, de toda glória. Nosso Deus, seu santo monte. Aleluia. Por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. Cante isso bem forte. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra
terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Deus, nós podemos sentir, Senhor, nesse momento o seu amor. Nós podemos, Pai Santo, sentir a sua presença, a sua graça nesse lugar. Deus, e é muito gostoso saber o quanto o Senhor nos ama. É muito gostoso, Deus, ler na tua palavra que o seu amor custou a vida de Cristo para nos dar a vida, Deus. Nós queremos, Pai Santo, cantar essa canção, que ela possa, Deus, em nome de Jesus, representar a nossa gratidão, Senhor, por tanto amor, por tanto amor. E que isso possa ser cada vez mais forte no nosso coração, Deus. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo aos ventos de tua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Cante isso. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. E o seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e em meu peito acelerado. Não temos tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama.
Nós sabemos disso, Deus. Nós cremos, Deus. Mas queremos, assim como o salmista, reforçar na nossa alma, falar para nós mesmos: o Senhor me ama, Ele morreu por mim, Ele ressuscitou por mim, Ele tem me gerado, Ele tem me feito um novo ser, Ele tem me preparado para quando for o momento Ele me levar para morar com Ele, ficar face a face com Ele. Eu digo para minha alma que isso é verdade. Ele nos ama, Ele me ama com tudo, Ele me ama com o sangue dEle. Cante isso bem forte para você mesmo, declare isso para sua alma. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama. Ele me ama, Ele me ama. Só a igreja, só as vozes, cante isso. Convença nossos corações, Espírito Santo, desse amor. Eleve a nossa mente naquele momento da cruz. Aquele amor extremo, o amor extremo que se entrega, que se derrama, que é imolado, que é lesionado, que é machucado, que chora, que geme. Aquele amor que vive, aquele amor que reina, aquele amor que cura. Espírito Santo de Deus, convença isso. Independente do que estamos passando, independente do que a nossa vida estamos passando, nos convença, Deus. Convença a nossa alma desse amor. Convença-nos, ó Deus. Convença de um amor soberano, um amor genuíno, um amor incondicional, um amor cheio de graça, um amor que quebranta, um amor que quebranta o nosso coração, um amor que renova a nossa alma, um amor que restaura o nosso ser, que restaura a nossa mente, que nos faz sofrer uma metanoia, uma mudança de mente. Deus, nos convença desse amor, Deus. Nos eleve até a cruz, Deus. Nos eleve até a cruz. Nos leve até aquele momento, Senhor, para que nós possamos ser constrangidos, Deus, pela sua graça. Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, e eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui.
Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, e eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por habitar em nós, por trazer ser mudança, por trazer renovo para o nosso ser. Muito obrigado, Senhor. Continue falando aos nossos corações, constranja nossos corações, constranja, Deus, nossos corações, a nossa mente, Deus, e que o Senhor possa mudar, Senhor, aquilo que não está de agrado dentro de nós, que o Senhor possa mudar, Deus. Muda de lugar, tira, arranca, faz novo, Deus, e que nós possamos ser melhores seres humanos, melhores pessoas, melhores pais, filhos, irmãos, maridos, mulheres, enfim, que nós possamos ser melhores, reflexo de Cristo. É isso que desejamos, Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. E que seu nome continue sendo exaltado, engrandecido por todo momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Marcel, um escritor chamado Marcel Proust, ele disse que nós não recebemos sabedoria, nós temos que encontrá-la por nós mesmos.
E ele continua dizendo: após uma jornada pelo deserto, que ninguém pode fazer, o que ninguém pode fazer em nosso lugar, e da qual ninguém pode nos poupar. É ali que encontramos sabedoria. Após uma jornada pelo deserto, que ninguém pode fazer em nosso lugar, e da qual ninguém pode nos poupar. Gostaria de convidar aqui nesta noite o Edgar. Ele vai nos falar o recado de Deus nesta noite. E tudo isso, vocês sabem, todos que aqui estão, participaram do sofrimento de ter esta família sofrendo pela doença, o agravamento dessa doença, coronavírus, na casa do Edgar, na sua mãe e posteriormente nele mesmo, né? Mais de um mês entubado e mais de 40 dias na UTI. Nós choramos juntos, né, com a Meire, com os demais irmãos, que nesta jornada, aqueles que nos assistem não sabem, nesse deserto nós perdemos a irmã Edna, perdemos o convívio dela aqui. Ela está com o pai, ela voltou para casa. O Edgar, pela graça e misericórdia de Deus, ele vai falar por ele mesmo, de uma longa jornada, está se recuperando ainda, mais de 30 quilos perdidos, e um estado gravíssimo. Ele está conosco, continua conosco. É um grande amigo meu e de quase todos aqui. É um servo de Deus fiel e que presta um serviço com excelência. Esse é um lema da vida do Edgar. Que a excelência deve fazer parte de todos os nossos trabalhos, mas muito mais ainda as coisas que prestamos a Deus. E graças a Deus, né, porque Ele está conosco, me faz lembrar o Edgar no meu ministério, além de um grande amigo, é um grande apoiador, é um grande companheiro de caminhada. O Edgar sempre me faz lembrar do que Paulo escrevia, quando Paulo escrevia a Timóteo, que Marcos lhe era muito útil. O Edgar é uma pessoa muito útil para o meu ministério. E aqui eu já encerro a minha apresentação, e ele vai falar por ele e vai nos edificar grandemente, porque tudo que ele passou tem um peso especial. Foi um deserto, foi um fogo especial para apurá-lo aí, né, apurar o ouro que há nele, né, que sempre houve, mas retirar ainda o melhor. Eu me lembro de ter ouvido alguém dizer que quando Paulo se refere a Marcos como uma pessoa muito útil, ele estava dizendo de possivelmente que Marcos tinha, alguns estudiosos apontam para o fato de que Marcos tinha profundos conhecimentos de cartas marítimas, e que a falta de Marcos por muitos anos ao lado de Paulo causou nas caminhadas de Paulo grandes danos, inclusive alguns naufrágios. Se é exatamente isso, nós não temos absoluta certeza, mas Paulo estava dizendo, sem esse irmão, as coisas, ou muitas coisas, no meu ministério, elas se tornam mais difíceis, mais perigosas, mais pesadas. Por isso ele diz a Timóteo, Marcos é muito útil para mim. O Edgar é muito útil no meu ministério. E nós sentimos muita sua falta aqui por mais de 90 dias que todo esse processo envolveu. Mas para a glória de Deus, Ele está conosco. E é claro, a gente não pode dizer que é o mesmo Edgar. Ninguém passa por um deserto como esse sendo o mesmo. Mas nós podemos dizer, é um Edgar ainda melhor.
Vamos ouvi-lo. Amém, igreja, boa noite. Vou pedir para o pastor ficar perto aqui, até para me ajudar a organizar um pouquinho os pensamentos. E eu confesso para os irmãos que algumas coisas ainda me confundem um pouco. Então, pastor, o senhor que conhece também toda essa jornada pela qual eu passei, em algum momento, se eu me esquecer de algo, o senhor me ajuda a lembrar. Ainda fico bastante emocionado. Semana passada foi a primeira vez que eu retornei à igreja e eu confesso para os irmãos que eu chorei muito ao ver cada um dos irmãos. Cada pessoa que passava por aquela porta me emocionava muito. Eu senti muita falta, né? Graças a Deus, minha esposa está aqui comigo também, que é alguém que tem me dado força todos os dias durante essa caminhada nos últimos 11 anos, 12 anos, mas que nesse ano mudou completamente. Nós dois, ambos fomos mudados, e ela, além da força normal, ela se tornou os meus músculos, ela provou mais uma vez que ela é os meus ossos, ela é os meus músculos, ela é o meu sangue. Quando Deus nos uniu em um só, Ele realmente fez isso e Ele provou isso durante esses dias. Você foi meus músculos, você foi meus braços, você foi minhas pernas, você foi... todo esse caminhar dependeu muito de você, né? Então, Deus confirmou o que Ele havia feito há 12 anos atrás. Né? Você foi realmente, e você realmente demonstrou ser carne da minha carne. Amém? Eu queria começar com um agradecimento à igreja. Muitos falam em Espírito Santo em igreja, né? Tem igrejas cheias do Espírito Santo, manifestações do Espírito Santo. Essa igreja manifesta a presença do Espírito Santo, principalmente, irmãos, através das suas ações, do seu cuidado com o próximo. E nós, a minha família, testemunha disso durante esse período, de como nós fomos cuidados por essa igreja, como nós fomos amados por essa igreja, como nós fomos tocados por essa igreja que tem profissionais de todas as áreas. Isso é uma bênção muito grande. E manifestar o Espírito Santo precisa demonstrar não só o amor com Deus. Existe um propósito para a manifestação do Espírito Santo, né? É a edificação da igreja e a glória do Senhor. E o que essa igreja fez para nós, para a nossa família, individualmente falando, foi uma clara manifestação do Espírito Santo e do amor de Deus. Eu queria agradecer muito, muito ao pastor Ramon, à Michele, ao Romildo, ao Alan, à Bruna, ao pastor Reginaldo, né, que desculpa se eu esqueci de alguém, mas foram as pessoas que estiveram ali cuidando da gente nesse primeiro momento. Nós fomos amparados, meus irmãos, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, financeiramente, materialmente, espiritualmente. Não teve uma área da nossa vida que essa igreja não tratou nesse tempo. Então, assim, eu quero deixar realmente um agradecimento profundo a essa igreja por tudo que ela tem feito e o caráter que ela representa, principalmente porque ela tem uma direção com esse caráter, né? A direção dessa igreja tem esse caráter de solidariedade, de amor ao próximo, e essa igreja reflete isso, e automaticamente, com isso, ela reflete o amor de Deus nas nossas vidas. Queria deixar também, não posso deixar de agradecer e, de certa forma, de orar pelos médicos, pelos técnicos do Hospital Santa Catarina, pelas enfermeiras, pelos fisioterapeutas e todas as pessoas que me trataram ali,
porque ali também eu senti o Espírito Santo de Deus através da vida daquelas pessoas, né? Foram anjos cuidando de mim. E até hoje eu tenho anjos cuidando de mim. Eu falo isso para o Alan sempre. Eu tenho anjos cuidando de mim, cuidando da nossa vida. E também eu fiquei devendo para a mãe do Nuno um agradecimento, para a dona Lívia, lá em Cabo Verde, pelas orações. Se ela estiver assistindo, que Deus abençoe a vida da senhora. Os irmãos, me desculpem se eu ficar meio emocionado, meio aéreo, mas ainda é muita emoção estar diante dos irmãos. Eu queria falar um pouco a respeito da minha mãe, irmãos. A minha mãe foi o testemunho mais vivo que eu vi de Cristo na minha vida. E durante os 40 anos em que eu convivi com ela, e que ela me apresentou à igreja, que ela me apresentou a Cristo, a palavra de ordem na vida dela, que serviu para mim como testemunho, foi serviço. Ela conhecia o Evangelho assim como poucos, e ela, obrigada, e ela transformava esse Evangelho em ação, em serviço. O pastor Ramon falou aqui no início, se tem uma coisa que me dá muito prazer, e eu senti muita falta, foi estar aqui trabalhando ali na mesa, ou ajustando alguma coisa, porque foi o que eu aprendi com ela, né? Que não adianta a gente conhecer o Evangelho com o nosso coração, se a gente não colocá-lo em prática todos os dias. E uma forma da gente colocar em prática, além do nosso lar, além da nossa família, além dos nossos amigos, uma forma da gente colocar em prática é servindo. Nós precisamos servir a igreja, nós precisamos servir a Deus e precisamos servir ao próximo. E, às vezes, uma das maneiras de servir ao próximo é servindo a igreja, para que a igreja sirva aqueles que nós não alcançamos. Isso ela demonstrou para mim, e eu pude ver nesses momentos difíceis, né, o quanto a igreja nos ajudou, o quanto a igreja nos serviu através da vida dos irmãos. Então, essa é a importância do serviço. Isso eu tenho uma certeza que ela plantou no meu coração, foi da salvação. E por ela ter plantado essa certeza no meu coração, não por merecimento, mas porque Deus é misericordioso, eu sei que hoje ela está nos braços do Pai. E isso, eu conversei isso com o pastor Ramon, já conversei com algumas pessoas, isso me trouxe uma paz muito grande mesmo, de saber que ela combateu o bom combate, ela chegou ao final da corrida e ela guardou a fé até os últimos momentos, né? Então, esse é o principal legado que ela deixou para a gente, para a minha família, e eu acho que para todos ao redor dela, que foi a questão do serviço, a questão do servir a Deus com alegria. E é algo que graças a Deus, tem ficado no meu coração, e eu tenho sentido essa alegria de realmente servir a Deus. Falando um pouco dos dados, eu não sei se todos têm os dados, eu fui internado dia 19 de abril, na UAI. Da UAI eu fui transferido para o SIM. Do SIM eu fiquei durante 5 dias, e no dia 24 de abril eu fui transferido para o Hospital Santa Catarina, né? Durante esse período eu cheguei na UAI precisando de 2 litros de oxigênio, eu contraí Covid, cuidando da minha mãe, ajudando ela, ela havia contraído Covid, e por ficar alguns dias ali cuidando dela, cuidando do meu pai, eu acabei contraindo também, e após ela ser internada, eu comecei a apresentar os sintomas, já me isolei da igreja, me isolei da Meire, das crianças, e estando na casa dela, os sintomas foram começando a ficar um pouco mais intensos, dessa intensidade. Uma semana depois dela ser internada, eu estava com uma dificuldade respiratória muito grande, eu não conseguia realmente respirar, foi me dando um desespero muito grande. Então, eu fui até o UAI, e no UAI recebi um primeiro atendimento, já me internaram, me deixaram já no oxigênio, eu precisava ali cerca de 1,5 litro a 2 litros, num primeiro momento. Quando eu fui transferido para o SIM, no mesmo dia, eles me disseram, olha, surgiu uma vaga no SIM, você vai ser transferido para lá. Eu já cheguei no SIM, com poucas horas eu estava precisando de 5 litros de oxigênio.
Então, o meu quadro se agravou muito rápido. Durante o sim, fiz processo de VNI, tentaram vários processos, porém, meu quadro não melhorava. E aí, quando foi no sábado, eu estava passando muito mal lá, e no sábado eles me disseram, surgiu uma vaga no Hospital Santa Catarina e você vai ser transferido. Me levaram para o Santa Catarina, na parte da manhã, eu acredito, e eu fui recebido pelo Dr. Lucas. Ele tentou novamente o VNI, já com 15 litros, e não era suficiente mais. E ele me disse, olha, eu não tenho outro recurso a não ser entubá-lo. E eu estava já num desespero tão grande, pois eu não conseguia respirar mesmo, irmãos. A sensação era de ter um saco plástico na minha cabeça. Eu falei para ele, o senhor pode fazer o que você quiser, eu não consigo, eu não tenho mais noção do que está acontecendo e nem capacidade de decidir mais nada. Então, eu fui entubado. A Meire já começou, a partir daí, a receber as notícias, receber os boletins, e daí vocês conhecem essa parte da história de todos os boletins, todas as oscilações médicas. É uma parte que, sinceramente, eu confesso para os irmãos que é nova para mim. Eu estou tendo acesso a muita coisa agora, porque, nesse período, eu fiquei apagado. Eu fui entubado no dia 24 de abril, e a primeira lembrança que eu tenho é do dia 31 de maio. Durante todo esse período, as minhas lembranças são sonhos vagos, algumas memórias distantes, muitos delírios, mas falar para mim o que aconteceu naquela UTI, eu não tenho ideia. Talvez até os irmãos saibam mais do que eu sobre tudo o que aconteceu ali. Eu me lembro do médico olhar para mim e perguntar para mim se eu sabia que dia que era, e eu falei para ele, eu não sei. E ele falou para mim, bom, hoje é 31 de maio. Eu falei, ok, 31 de maio. Ele falou, você foi internado dia 24 de abril, você foi entubado. Aí, sim, eu tive uma noção de que muito tempo havia passado. Né? Eu não tinha noção. Para mim, eu tinha dormido e tinha acordado naquele momento. Só que esse momento que eu me dei por acordado, já havia 3 dias que eles haviam iniciado a tirar a sedação, só que eu não conseguia formular pensamentos, eu não estava lúcido, né, durante esses 3 dias. Só perto do dia 31 de maio, 1º de junho, que eu comecei a estar um pouco mais lúcido. Né? E o que eu quero compartilhar com os irmãos? A vida da gente, com trabalho, com família, com o nosso dia a dia, ela é muito corrida. A gente assume vários compromissos, a gente assume compromissos com pessoas, assume compromissos com trabalho, assume vários compromissos, e tudo vira uma correria. Eu acho que todos vocês têm esses momentos na semana de vocês de falar, poxa, eu tinha que fazer tal coisa e não sobrou tempo, acabou o tempo. Eu precisava ter ido a tal lugar, eu precisava ter feito alguma coisa e não houve tempo. Né? Deus me parou por 40, 50 dias. Eu que sempre tive o costume de antecipar tudo, antecipar problemas, antecipar situações, antecipar o que viria, o que poderia acontecer, o que não poderia acontecer, e aí agir para isso. Um pouco da minha profissão é sobre isso, né, de antecipar problemas, de fazer uma prevenção de que haja uma falha, e acaba que a gente baseia a nossa vida e nosso dia a dia nisso, em antecipar as coisas, em viver o amanhã, em correr, em resolver. Eu preciso ser eficiente, eu preciso resolver aqui, eu preciso resolver ali, eu preciso, e de repente Deus para. Existe uma passagem em Jó 3:25, que minha mãe citava muito essa passagem, e essa passagem falou muito ao meu coração. Aquilo que eu mais temo, ou o que eu mais temia, me sobreveio, e o que eu mais receava me aconteceu. Para alguém ansioso como eu, que tem que lidar e acaba lidando com essa antecipação de tudo de uma maneira até mais exacerbada, exagerada,
o pior que pode acontecer é você parar, é algo te parar, é você perder o controle sobre as coisas, né? Então, o que eu mais tinha medo na minha vida era de estar num leito de hospital, de ter minha vida paralisada por alguma coisa, né? Então, aquilo que eu mais tinha medo aconteceu comigo. Deus me parou, literalmente, irmãos. Paulo, quando ele está no caminho para Damasco, Jesus aparece para ele e derruba ele do cavalo. Por quê? Porque talvez uma simples palavra ou um irmão que conversasse com ele não o pararia e não o faria ouvir a voz de Deus. Então Paulo precisou ser derrubado daquele cavalo. Deus precisou não, mas Deus usou um vírus, uma comorbidade, uma situação, uma enfermidade, e ele me parou, literalmente. Quando eu acordei e me vi naquela situação, eu olhei e falei, demorou muito assim para eu entender, foram quase 3 dias para eu realmente entender o que estava acontecendo. Eu não lembrava de pandemia, eu não lembrava de vírus, eu não lembrava que eu havia sido internado, que eu estava doente, de nada que eu tinha passado naqueles primeiros 3 dias. Eu olhava para mim e falava assim, mas quem me colocou nesse lugar? Por que a Meire me internou aqui? O que eu fiz? Ou o que o meu irmão... Porque eu pensava muito no meu irmão, que trabalha na área médica, e pensava na Meire e ficava assim, sonhava, acordava, sonhava, ficava alternando entre esses momentos de lucidez e sono. Eu ficava pensando, como que eu vim parar aqui? O que eu vim fazer nesse lugar? Por que eu estou aqui? Eu perguntava para os médicos, eles me falavam, de repente eu já esquecia de novo, eles vinham e me falavam de novo, mas eu não conseguia entender por que eu estava ali. E aos poucos eu fui recobrando a consciência, fui conseguindo assimilar aquela situação, fui conseguindo aceitar um pouco melhor o tratamento, né? Não que eu não aceitasse o carinho dos médicos, dos enfermeiros, não, eu aceitava. Eles eram sempre bem-vindos ali, mas eu não conseguia entender o que aquelas pessoas estavam fazendo ao meu redor. Eu ficava, mas por que está todo mundo aqui? O que eu estou fazendo aqui? E, de repente, eu tentava me mexer e não conseguia. Eu fiquei sem mexer nada, eu não conseguia levantar o meu dedo sequer. E depois de um tempo, aí sim, com consciência, depois de 3 dias, eu comecei a entender toda a situação, e aí eu comecei a ficar bem preocupado. Os primeiros pensamentos eram realmente de morte. Você está num ambiente, irmãos, eu não sei quantos aqui vivenciaram a situação de UTI, o Alan já trabalhando, eu acredito que a Margarete também, profissionais da saúde, eu não sei se alguém, talvez o Josenildo tenha vivenciado alguma coisa parecida também, ou também nesse sentido, mas um ambiente de UTI, irmãos, é um ambiente que parece que a morte está te rondando o tempo todo. Eu até falei acho que eu falei com o pastor, falei com uma amiga nossa, que uma palavra não saía da minha cabeça, e é uma palavra que eu não conhecia. A palavra era Sheol. Eu não conhecia essa palavra, assim, eu até a conhecia, mas não tinha hábito de usá-la, e nunca tinha passado pela minha cabeça. Sheol é inferno. Era algo que me rondava o tempo todo. Era algo tão presente e tão real que dava para sentir. Eu não sei por que essa palavra ficava o tempo todo na minha cabeça. E eu ficava, Deus, me livra disso, me livra disso, me livra disso. E aquele ambiente de morte, quando alguma pessoa próxima, de um leito próximo, falecia, você sentia aquilo doía, né? Doía em mim, eu sentia uma angústia muito grande. E parece que você é uma bomba relógio e você se sente como isso, como daqui a pouco isso tudo também vai parar. Vai acabar,
e eu também vou morrer. Então, o tempo todo você está se vendo cheio de tubos, cheio de acessos, sem se mexer. Eu não falava, existia uma máquina ali do lado que controlava a minha respiração, drogas que controlavam meu batimento cardíaco, controlavam minhas funções renais, hepáticas, circulatórias. Eu não tinha absolutamente reação nenhuma naquele lugar. E eu temia muito a morte. Eu olhava e pensava comigo, eu falei, será que essa noite eu sobrevivo? Será que eu vou conseguir mais uma noite? E começava a pedir para Deus. E aí, tendo já um pouco mais de consciência da gravidade da situação, porque eu estava ali, falei, poxa, se não fosse grave, eu não estaria aqui cercado por esses aparelhos, cercado por tudo. E eu comecei a clamar a Deus. Comecei a perguntar, comecei a clamar pelo nome de Deus e perguntar, Senhor, o Senhor está aí? O Senhor está aí? E aí Deus falou comigo. Sabe o que Ele falou comigo, irmãos? Nada. Nada. Sabe esse silêncio? Foi um pouco mais silencioso que isso. Nada. E aí eu clamava, e eu pedia, e eu não ouvia nada. Eu clamava e perguntava, Senhor, o Senhor está aí? O Senhor está aí? O Senhor está aqui do meu lado? Toca a minha mão, deixa eu te sentir. Mostra para mim que o Senhor está aqui do lado. Nada, 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 nada. Só que uma hora eu me calei. Uma hora eu fiquei quieto. Não falei mais nada. E aí Ele falou comigo. Aí Ele falou. Quando eu fiquei quieto. Eu acho que Ele perguntou para mim assim, você parou de falar? Já? Parou de pedir? Posso falar agora? E Ele falou uma coisa bem interessante comigo, irmãos. Ele falou assim, você tem controle de tudo, você antecipa tudo, você faz, e você tem muito orgulho disso, né? De antecipar, de fazer, de controlar tudo e todos ao seu redor, para que as coisas saiam exatamente como você quer. Você acha que você controla o mundo, controla o universo ao seu redor, para que Ele faça a sua vontade. Eu vou te falar uma coisa. Você está aqui nesse hospital há 40 dias, 30 e poucos dias. Você sabe o que aconteceu com a sua casa? Está no mesmo lugar. Sabe o que aconteceu com as suas filhas? Continuam lá, saudáveis. Sabe o que aconteceu com a sua esposa? Está mais forte do que nunca, cuidando de coisas que você nunca imaginou. Sabe o que aconteceu com a sua igreja? Continua lá, orando. Sabe o que aconteceu com o seu trabalho? Continua lá. Nada dessas coisas aconteceu pela sua vontade. Você não controla nada. Sempre fui eu. Você nunca controla nada, nem a comida que você põe no prato da sua família. Nunca foi você. Nunca foi você. Sempre fui eu. E você está aí para eu te provar isso. Que todas as coisas no universo que você valoriza continuaram acontecendo independente da sua presença. Por quê? Sou eu quem faço. E aí ele falou assim, você me perguntou se eu estava aqui, se eu estou aqui. Eu não estou aqui. Eu nunca estive aqui. Eu sou aqui. Como eu fui antes e como eu serei sempre. Você não tem controle sobre nenhum fluido que entra no seu organismo. No estado que você está, você não tem controle sobre o seu batimento cardíaco, você não tem controle nem sobre o ar que você respira. Existe uma máquina aqui, falando quanto de ar você vai respirar ou não. Você não mexe o dedinho do seu pé. O que você acha? Por que você está perguntando se eu estou aqui? Você tem dúvida ainda se eu estou aqui? Se você está vivo ainda,
independente de qualquer coisa, eu ainda estou aqui. E eu ainda sou aqui. E eu sempre serei aqui. Então, eu só pude ouvir isso, irmãos, quando eu realmente me calei. Eu pedi, eu clamei, eu chorei muito naquela UTI, muito, muito. Porque eu queria vir embora, porque eu queria rever minha família, porque muitas coisas realmente doíam mesmo, e não me mexer era uma das coisas que doía muito, porque eu ficava com essa impressão nos primeiros momentos. Eu tive a impressão que eu fosse sair andando de lá. Não, eu vou sair andando, eu vou cumprimentar a enfermeira, cumprimentar médico, e vou sair andando daqui. Não. Deus falou, você vai sair numa maca. Você vai continuar desse jeito para você. Você precisa desse tempo. É um tempo de incubação, é um tempo que eu te quero assim. E isso, no princípio, para mim era uma coisa difícil, porque eu achava que pudesse ser uma situação permanente. Eu tinha muito medo de sequelas, de tudo, né? De repente não andar mais, de não falar mais, de não enxergar, de várias coisas. Mas ele continuou falando depois que eu retornei para casa. Sou eu quem te sustento, sou eu quem te guardo. E hoje, para a honra e glória de Deus, eu estou aqui, podendo falar isso para vocês, né, podendo transmitir essa mensagem. E colocou anjos na minha vida para me ajudar a estar aqui de pé. Hoje, o Alan mesmo, ele sabe de toda a luta que foi desde o início, para que eu pudesse estar de pé hoje aqui. Deus abençoou a vida dele, o trabalho dele, para que ele pudesse me ajudar e me abençoar também. O louvor que a gente cantou, o terceiro louvor, ele fala um pouco disso, né? Ele fala que a gente é casa de Deus, a gente pede para ser, a gente declara isso. E uma das coisas que esse louvor declara é: mude as coisas de lugar. Será que a gente está disposto a realmente Deus mudar as coisas de lugar na nossa vida? Quando a gente canta, é bonito, é gostoso de cantar, mas será que a gente está disposto a que Ele mude realmente algumas coisas de lugar? Mude quem a gente é, como a gente se comporta, as coisas que a gente gosta, as coisas que a gente valoriza. Será que a gente está realmente preparado para isso? Deus mudou a minha vida, mudou a vida da minha esposa. Da nossa perspectiva, virou nosso mundo de cabeça para baixo, mudou tudo de lugar, mas na perspectiva dele, tudo estava alinhado. O pastor pregou a semana passada, Marcos 2, 22, né? Dizendo que ninguém põe vinho novo em odres velhos. Deus precisou realmente me fazer novo naquele lugar, para que eu entendesse a importância que Ele tem na minha vida. O quanto de espaço, não espaço, na verdade, o quanto de espaço que me cabe. Não cabe a Ele espaço, é tudo dele. É o quanto de espaço que me cabe para que eu possa tomar pequenas decisões, porque o restante não é meu. E a gente faz justamente o contrário. A gente põe Deus numa caixinha. Eu falo isso por experiência, eu não falo nem dos irmãos, eu falo isso por experiência minha mesmo. A gente põe Deus num lugar. É como se você pegasse o espaço dessa igreja, como está o piso aqui, e fizesse vários quadradinhos. Cada quadradinho é uma coisa importante, e uma delas é Deus. Você fala: Deus, o Senhor fica nesse lugarzinho aqui. Ó. Isso aqui é seu, tá? Então, num determinado momento, eu venho e olho para esse espaço aqui, tá? Onde o Senhor está. Agora eu preciso dar atenção para outra coisa. O Senhor dá licença, eu vou dar atenção para outra coisa. Era isso que eu fazia, por conta desse modo automático que a gente acaba vivendo, por conta da correria. A gente põe trabalho no automático, vida pessoal no automático, família no automático, e nós colocamos até Deus no automático. Senhor, peraí, agora esse horário é o horário de eu orar, então eu vou separar esse espacinho de tempo aqui, dei atenção para o Senhor. Tá resolvido, né? Vou fazer outra coisa. Senhor, agora eu preciso dormir, preciso descansar, então o Senhor fica aí. Quando depois de um tempo a gente percebe que é o contrário. O espaço é dele. O que nos cabe, às vezes, é um quadradinho desse.
mas o espaço não é nosso, o espaço é dele. E Deus parou esse modo automático para me mostrar isso, irmãos. Durante também esse despertar, uma coisa muito forte aconteceu. Eu já tinha, acho que uns 4 ou 5 dias acordado, estava lúcido, sabia o que estava acontecendo ao meu redor, tinha entendido o tratamento, já conseguia assimilar tudo. E eu estava durante a tarde assistindo TV, tinha uma TV no leito, assim, bem em frente ao leito que eu estava, tinha uma TV, e eu assistindo um programa à tarde, e aí comecei a ter uma sensação muito estranha, muito ruim mesmo. Eu via os personagens da TV assim se distorcendo, eu falei, poxa, isso não está normal, acho que eu não estou passando bem, alguma coisa assim. Porém, eu estava acordado, eu sabia que eu estava acordado, eu sabia onde eu estava, de consciência de tudo que estava ao meu redor. De repente, eu sentia meu peito rasgar. E eu sentia essa dor profunda mesmo, como se o meu peito rasgasse e de dentro de mim saísse outra pessoa. Essa outra pessoa era idêntica, do mesmo jeito. Rasgava e começava a sair outra pessoa, rasgava, saía outra pessoa, rasgava, saía outra pessoa. Para quem gosta de filmes como eu, e já assistiu aquele filme Doutor Estranho, que ele cai num looping temporal, eu fiquei vivendo algo parecido. Era uma coisa que se repetia, sem fim. Eu não sei quanto tempo isso durou, mas isso foi me afetando de uma forma, foi machucando, foi doendo. Eu fui entrando em outro estado, já de uma agonia profunda mesmo, e o quarto girava, as coisas viravam de ponta cabeça, e eu olhava aqueles tubos, e tudo aquilo, e aquilo foi me dando uma angústia muito grande, até que um momento, aquilo se tornou tão rápido, como se fosse uma foto passada em sequências que depois vira um filme, que eu parei e pensei, eu estou no inferno. Eu acho que todo aquele período acordado foi só um sonho. Eu acho que eu morri realmente. Eu achei que eu tinha sobrevivido ao tratamento, mas eu não sobrevivi. Então, aquele vislumbre daquele melhorar foi só uma coisa para não me dar um alento, mas me dar uma falsa esperança, e eu estou no inferno. E por que eu achava que eu estava no inferno? Não era por ver coisas diferentes, não é isso exatamente. Era por não sentir a presença de Deus. Deus, mais uma vez, respondeu a minha pergunta. Ele falou assim para mim, você quer saber se eu estou aqui? Eu vou te dar um vislumbre de um lugar onde eu não estou. É a mesma coisa do oxigênio que o Alan falou. Você está respirando o tempo todo, você não percebe. Se você só percebe que não tem oxigênio se você estiver num ambiente onde o oxigênio é escasso, onde ele acaba, um ambiente de gás, um ambiente tóxico, só aí você vai perceber que não tem oxigênio. Né? Aqueles pessoal que trabalha em mina de diamantes, mina de carvão, antigamente, no princípio, hoje tem medidores, mas eles entravam com um canário, um passarinho dentro de uma gaiola. À medida que o oxigênio ia baixando, o passarinho morria primeiro. Se o passarinho morresse, eles saíam de lá. É a mesma situação. Talvez eles não percebessem quando faltava oxigênio, mas o passarinho não conseguia respirar e morria. Então, o que eu senti naquele momento de angústia, que era realmente uma angústia profunda, e justamente não era por ver coisas, era por sentir que Deus não estava lá. E aí eu comecei a clamar a Deus, pedindo para que Ele me levasse, então, para qualquer outro lugar, que eu realmente me arrependia, tinha me arrependido de quem eu era, das coisas que eu fazia, das coisas que não agradavam a Ele, e que Ele, só pela misericórdia dEle, eu poderia sair daquele lugar que eu estava. Que eu não era merecedor daquela misericórdia, eu era merecedor justamente daquele lugar. Eu falo para os irmãos, sem falsa modéstia, ou falso qualquer coisa. Era um pensamento tão racional, irmãos, que eu sei que só pode vir da parte de Deus. Porque o nosso instinto
maior é a sobrevivência. E se você se vê num lugar, se vê numa situação em que sua vida está em risco, a primeira coisa que você, se você precisar mentir para você sobreviver, você mente. Isso é um instinto. Se você precisar agredir alguém para você sobreviver, é provável que você agrida. Uma situação de afogamento, por exemplo. Muitas das vítimas que estão se afogando, elas acabam quase afogando o salva-vidas, porque o instinto maior que a gente tem é sobrevivência. E para sobreviver, a gente faz qualquer coisa. A nossa carne fala isso, para sobreviver, você faz qualquer coisa. Você mente, você faz o que você quiser. Porém, eu estava num lugar onde eu não conseguia mentir. Eu sabia que Deus não estava lá, era um ambiente sem a presença de Deus, mas eu não conseguia mentir. Eu não conseguia falar para Deus, Senhor, poxa, me ajuda aqui, me dá uma força aqui. Poxa, eu vou à igreja, eu acreditei no seu nome, por que o senhor está me deixando aqui? Não, eu não conseguia mentir. Eu me sentia justamente digno daquele lugar, longe da presença de Deus. Eu falei, é isso que eu mereço pela vida que eu tive, e é isso que eu mereço naturalmente. Mas, se o Senhor tiver misericórdia de mim, o Senhor me tira daqui. Se a sua misericórdia pode me alcançar, nada mais pode me alcançar. Só a sua misericórdia, mas merecer, eu mereço esse lugar aqui. Eu sei que eu mereço isso. De repente, irmãos, eu fui acordado meio que não era um chacoalhão, mas era um toque suave, mais forte, dos enfermeiros que entraram no quarto. E eu percebi que eles entraram no quarto com uma certa pressa. Eu não sei se os alarmes tinham disparado da UTI, porque eu ainda estava ligado a vários aparelhos. Eu sei que eu senti a mão deles assim, tudo bem, vamos levantar, vamos tomar um remédio, vem cá, vamos levantar, está tudo bem, e me apertando. Então, algo aconteceu, eu não sei, eu não consigo realmente explicar para os irmãos o que é, mas algo aconteceu. E Deus me mostrou um ambiente onde Ele não estava, para que a minha pergunta inicial fosse respondida mais uma vez. Ele me mostrou esse lugar. E aí, depois disso, eu comecei a ser grato, irmãos. O tratamento foi evoluindo, eles foram tirando as sedações, aos poucos foram tirando os aparelhos, e eu fui melhorando, e Deus foi trabalhando na minha vida. Eu comecei a receber visitas agora acordado, recebi a Meire com o meu irmão, depois a Meire foi lá me ajudar a dar banho, e aí a perspectiva começou a mudar. Eu comecei realmente a sentir que eu sairia daquele lugar, e a Meire falando o tempo todo, olha, estão todos, a igreja está orando por você, as pessoas estão orando por você. E eu fui realmente, Deus foi tratando todas essas questões. E a partir dali, até chegar em casa, foram várias transformações, onde você começa a valorizar realmente cada vez que você respira, cada alimento que você põe na boca, cada momento, cada palavra que você fala. E eu tinha conversado com o pastor que eu tinha muita vontade de falar isso para os irmãos, dessa situação que eu passei, porque eu sei do carinho que essa igreja teve. E depois de chegar em casa, a Meire é testemunha disso, cada mensagem de carinho que eu recebia dos nossos familiares, que formaram também uma corrente de oração, a família da Meire, principalmente, formou uma corrente de oração, e eu comecei a receber mensagens dos amigos, de tudo. Era uma emoção muito grande. E o sentimento que eu tinha a cada mensagem dessa era justamente de não merecimento. Eu falei várias vezes isso para a Meire. Eu falei, por que as pessoas estão fazendo isso? Por que as pessoas nos sustentaram esse tempo? Por que as pessoas vêm aqui deixar coisas para a gente? Por que... Desculpa, irmão. Desculpa mesmo. Por que as pessoas estão mandando essas mensagens de carinho, de apoio? Quem sou eu? Quem sou eu para merecer um carinho desse? Quem sou eu para merecer esse amor? Eu percebi que a gente não merece. Mas, muitas vezes,
não só a gente não merece, mas existe uma coisa pior: a gente não aceita. A gente não aceita que a gente é amado por Deus e que esse amor, muitas vezes, eu acho que muitas e muitas vezes, ele se materializa através da ação dos irmãos. E por a gente não aceitar esse amor, a gente não demonstra amor. A gente só consegue demonstrar amor quando a gente conhece o que é amor. Quando a gente aceita que a gente é amado. Esse louvor que foi cantado, Me Amas, Deus nos ama realmente. E quando a gente aceita que a gente é amado por Ele, a gente aceita que Ele fez um sacrifício, o maior sacrifício do mundo, que não existe preço para esse sacrifício. Por amor a nós, o mínimo que a gente pode fazer é retribuir esse amor. Às vezes é muito difícil, justamente porque a gente não aceita que a gente é amado. Então a gente tem esse sentimento de eu não sou merecedor, mas talvez as pessoas gostem de mim porque eu sou útil. Só que eu estava numa situação, irmãos, que eu era inútil. Aos olhos do que as coisas são necessárias, aos olhos do mundo prático, eu era inútil. Eu estava numa cama sem me mexer. E foi no momento que eu mais me senti amado pelos irmãos, pela minha família, pela minha esposa, mas principalmente por Deus. Deus demonstrou um amor muito grande. E foi aí que eu percebi. Eu falei, a gente não demonstra amor porque a gente não se sente amado. Mas essa igreja, através de tudo que ela tem pregado, nesses 10 anos que a gente está aqui, né, meu bem? 10 anos que a gente retornou para Uberlândia, eu tenho aprendido tanto sobre esse amor, irmãos. Eu tenho aprendido tanto, tanto. E o que eu tenho aprendido com as pregações do pastor Ramon, do pastor Reginaldo, com tudo que tem acontecido, tudo que a gente tem visto, todas as ações dessa igreja, foi o que fez diferença para mim naquele lugar. Foi lembrar desse amor, foi sentir saudade desse convívio, sentir saudade dessa comunhão. Eu recebi tantas visitas agradáveis em casa, irmãos. E aqui, depois revendo todo mundo, a gente sente esse amor. A gente sente realmente que é amado. Então, eu quero deixar isso para os irmãos, de que todas as orações, todo o carinho, Deus transmitiu para mim, e depois eu senti aqui, fisicamente mesmo. Tem coisas que a gente sente no osso, a gente sente no coração, a gente sente no sangue. E esse carinho eu senti dos irmãos. Gostaria de agradecer muito, muito a essa igreja, o pastor pela oportunidade. Acho que eu falei direto, desculpa. Mas eu precisava compartilhar isso com os irmãos. Amém. Palavra emocionante, né? E que grandes lições para nós. Eu gostei muito disso que você disse sobre... às vezes a gente acha que não é para a gente, né, esse amor. Por que para a gente? Eu acho que nós estamos num mundo onde o mérito é valorizado, né? É como se a gente ganha o que a gente merece. Eu fiz por merecer, eu ganho, né? Eu recebo, e porque eu sou bom e eu mereço. E eu achei muito interessante essa grande lição de... Não, nós estamos fazendo o nosso amor dispensado, oferecido a alguém. Não vem ao caso o fato de merecer ou não merecer, né? É claro, você é uma pessoa muito querida, né? Muito simpática, muito generosa, muito bondosa, e algumas pessoas falaram comigo, não foi só uma pessoa, né, que pela experiência com você, elas disseram que se eu estivesse numa situação como essa, que ele está, eu tenho certeza que ele estaria fazendo muito mais por mim. Isso mostra, assim, que as pessoas realmente estavam fazendo algo porque também tem uma empatia com a sua bondade. Mas, no fundo, o amor ele não questiona a outra parte, né? Se merece ou não merece, isso não vem ao caso para o amor, né? Quem ama, ama, né? Deus nos ama, e Ele não questionou. Deus nos amou mesmo sendo nós ainda pecadores, é o que diz Romanos 5, né?
E o que é mais interessante na sua conclusão é o fato de que é porque a gente achar que a gente só recebe porque nós merecemos, é que a gente também não dá quando a gente não acha que o outro merece, né? Que a gente não oferece amor, porque se eu não recebo, eu também não ofereço. E o mundo passa a ser frio, e o mundo passa a ser anticristo. Tem gente preocupado com a figura anticristo aí, né? Uma figura homem, uma figura líder, uma figura político. Existem muitos anticristos no dia a dia, e a gente tem que abrir o olho para que não sejamos nós. E o anticristo também é essa figura, os anticristos, no plural, também são essas figuras que caminham num caminho totalmente oposto, né, ao de Cristo. O caminho de Cristo é esse, é o amor, em qualquer circunstância, em qualquer circunstância. Mas no seu caso, especificamente, eu percebi, que as pessoas já tinham sido atingidas de alguma forma, talvez não todas, é possível que não, mas vários, já tinham sido atingidos pela sua bondade, né, recíproca, né, mútua, ali, estendendo a mão, e muitas vezes no silêncio, coisas que ninguém sabia. Como algumas pessoas que ajudaram, se aproximaram, ninguém soube no público, né, ninguém publicou, né, ninguém que é político para fazer uma formiguinha e publicar um elefante. Não, a gente fez e não se sabe, né? Por causa do amor, por causa também da empatia, da sua bondade. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Muitas coisas a gente já conversou bastante depois de tudo isso, e você me falou de muitas coisas que você dádivas, né, que você soube catalisar, né, que mudaram, né, um período de grande angústia, de grande luta, que se transformou em grandes coisas que você recebeu, visão, perspectiva nova e etc. Mas o que você perdeu, assim, o que para você tem pouca importância, né, hoje, por exemplo, após essa grande luta, essa grande angústia, o que você, uma ou duas ou três, enfim, quantas coisas você quiser elencar, o que você acha assim, isso aqui era importante para mim, não dou a mínima para isso mais, isso ficou pequenininho. Eu acho que uma delas é o que eu mais, talvez o que eu mais me orgulhava, realmente de fazer isso, de antecipar as coisas. Meu ego se alegrava disso, de falar assim, eu sou capaz disso. Depois dessa situação, até coisas relativas à profissão a gente muda. A gente fala assim, eu não sou capaz. Tem coisas que realmente coisas que Deus fazia e coisas que eu até fazia, mas para isso eu tinha que sacrificar muitas outras. Eu tinha que sacrificar tempo com a minha esposa, tempo com os meus filhos, tempo com a igreja, tempo com Deus. Então, um pouco do que eu perdi foi isso. Foi esse poder de decisão sobre isso, de falar assim, eu vou sacrificar isso porque o meu trabalho é mais importante, isso é mais importante. Eu acho que eu não tenho mais esse poder de decisão. Eu até penso, eu até gostaria de fazer algumas coisas, mas quando eu olho e vejo e falo assim, Deus continua sendo a prioridade agora, né? Por conta, e Deus, quando eu falo Deus, não é Deus igreja, é Deus no geral dentro da minha vida, com a minha família, com as minhas filhas, com a presença dos irmãos, com as coisas que realmente precisam ser valorizadas. Então você começa a pensar diferente sobre o tempo que você investe em cada coisa. Então você perde um pouco desse poder de decisão, porque antes eu determinava isso, não, eu tenho que fazer, isso é necessário e eu vou fazer a qualquer custo. Agora não. Existe um custo muito alto e Deus me mostrou esse custo, né, de você perder tempo com algumas coisas, talvez grandes que eu digo no sentido que realmente tem valor para você perder esse tempo
por algumas coisas muito pequenas que profissionalmente tem valor ou financeiramente tem valor. Então você perde um pouquinho disso, você vê que você não está mais totalmente no controle. A Meire quer falar alguma coisa, Meire? Não consegue. É emocionante mesmo. Meire. Como você vê as suas filhas hoje? Você tem 2 filhas, a Lívia tem 2 anos, né? A Laura tem 7? 9 já, 9 anos. Qual o seu olhar hoje para sua família, filhas, principalmente as filhas? Depois esposa você já falou, depois a gente volta a falar. Eu pedi muito a Deus para poder voltar para casa. Eu tinha muita vontade de abraçá-las novamente. O que eu mais pedia para Deus era assim, como o louvor falava de mude as coisas de lugar, eu pedia para Deus assim, me devolve para aquele lugar agora, me devolve para eu poder abraçar novamente a Laura, a Lívia, me devolve para minha esposa, me deixa novamente olhar no rostinho delas, me permite isso, e depois que eu cheguei em casa, que eu pude abraçá-las, você valoriza sorrisos, você valoriza mais o tempo, os diálogos. Eu assustei com a Lívia falando, a quantidade de coisas que ela estava falando, porque num período muito curto de tempo ela desenvolveu muito. Eu assustei quando eu vi a Lívia por vídeo a primeira vez, eu ainda no hospital, e vendo ela chamar, falar papai Edgar, e conversar, e dar tchau, e mandar beijo. Eu falei, poxa, quando eu fui internado ela era tão pequenininha, parece que ela cresceu tanto nesses 3 meses, ficou muito grande. A Laura, do mesmo jeito, quando eu a vi assim, eu falei, quanta diferença, parece que eu fiquei fora 2 anos. Então, você começa a pensar diferente até sobre a educação delas, sobre tentar agora, até de uma forma diferente, com tudo que passou, mostrar para elas a importância de Deus, como minha mãe mostrou para mim, né? Com o testemunho que minha mãe deixou para mim, eu tenho agora que manter esse legado com elas e mostrar através de toda essa situação que Deus jamais nos desampara, que Ele continua ali, que Ele permitiu que eu estivesse lá, mas que a misericórdia dEle, a graça dEle, que é algo que eu jamais vou entender ou merecer, me trouxe de volta. E o me trazer de volta foi muito mais relevante do que me colocar, do que permitir que eu estivesse lá. Ele permitiu que eu estivesse lá para Ele demonstrar o poder dEle e me trazer de volta. Não como egoísmo, irmãos, não porque eu mereço nada, ou não porque eu estou querendo supervalorizar essa situação. Porque uma das orações que eu fazia lá, do fundo do meu coração, eu falo para os irmãos, não era porque eu estou aqui, não era porque o Senhor permitiu dos principais questionamentos que eu tinha, não era porque o Senhor me permitiu que eu estivesse aqui nesse leito de UTI, não é porque o Senhor permitiu que minha família fosse acometida com essa doença, não é porque o Senhor permitiu que a minha mãe fosse, não é porque o Senhor permitiu que eu ficasse longe da minha família aqui no leito de UTI, mas era porque o Senhor me trouxe de volta. Tem tanta gente do meu lado aqui, muito mais merecedor, tem tanta gente do meu lado aqui que não está voltando. O que o Senhor viu em mim que o Senhor me trouxe de volta? Por que o Senhor usou dessa misericórdia desse tamanho com a minha vida, que me permitiu voltar para minha casa? Esse talvez fosse o maior questionamento que eu tinha. Por que Ele permitiu que eu voltasse? A Meire, sua esposa, teve braços e joelhos fortes. Me lembrei de uma música da Adele, né? Joelhos, já não tinha mais joelhos para se manter de pé. A Meire não, a Meire teve joelhos para se manter de pé e braços também, né? Para cuidar das crianças e todos nós que estávamos por perto pensávamos que
quem te ama, que realmente você estava numa mureta de um grande edifício. Qualquer hora ele pode cair para o lado de cá, de dentro, ou ele pode cair do lado de fora. E a mulher não deixa de pensar assim, né, Meire? Com tudo isso que estávamos vendo e ainda estamos vendo no Brasil, né? Cair para o lado de lá, né? Para o lado do abismo, como você disse, não escolhe ninguém. E o que você tem a dizer da Meire, assim, depois que ela te contou muita coisa, porque você, né, na maior parte desse coma, em todo esse coma, né, você não se lembrava de nada, não viu nada, né, passou, como você disse, como se fosse algumas horas dormindo, e enquanto isso nós estávamos aqui envelhecendo, né, me fez lembrar do Interestelar, né, a Laurinha com 9 anos, né, quando ele volta e vê, vou dar um spoiler aqui, quando ele volta e vê a filha velha, né, naquela longa viagem interestelar, né, e a Laurinha sofreu, eu estou citando ela porque ela é mais velha e ela entende melhor, né, perdeu a vovó, né, e o pai estava ali numa linha tênue, né, entre a vida e a morte, ela sabia disso, ela já tem idade para saber disso e tudo. Quando você voltou, ela estava bem mais velha, no sentido de amadurecida, né, em muitos aspectos. Enquanto isso, no meio de tudo isso, inclusive a Meire, estou ainda dentro desse assunto, a Meire, né? A Meire perdeu uma sogra, uma mãe, né, uma segunda mãe, uma pessoa muito importante para ela. E exatamente no dia do enterro da sogra, né, da sua mãe, a Meire recebe uma ligação de que você estava voltando para a intubação. Eu estava do lado dela, aliás, eu estava do lado nas duas circunstâncias, né, de intubação. E ela, né, sobreviveu, não só sobreviveu, ficou firme, né, como uma mulher que, a partir de todo aquele momento, liderava o lar, né, e quão bem liderou, né. O que você pensa sobre isso? O que você disse a ela? Ou o que você tem a dizer para ela agora? O que você diria? Quando eu conheci a Meire, ela estava num período muito fragilizada. E durante um grande tempo do nosso casamento, ela sempre falou assim para mim: você precisava de uma mulher forte do seu lado para tomar decisões. Às vezes, em algumas discussões, isso era muito recorrente. Para tomar decisões, para te ajudar a lidar com a empresa, a lidar com a casa, a lidar com as coisas. E quando eu a conheci, eu vi algo muito forte nela. Eu não sabia explicar o que era. Ela mesmo não conseguia acreditar nas coisas que ela era capaz de fazer, mas Deus já tinha colocado no meu coração as coisas que ela seria capaz de fazer, não de uma maneira clara, objetiva, mas Deus tinha falado no meu coração assim: esta é a mulher para você, é dela que você precisa, ela precisa de você, você precisa muito dela, mais do que você imagina e mais do que um dia você vai imaginar, e vocês dois precisam de mim. Se vocês dois entenderem que vocês precisam de mim, eu vou te mostrar por que eu coloquei ela na sua vida e por que eu te coloquei na vida dela. E durante esse período, eu não conseguia, quando eu acordei, quando eu comecei a ter mais lucidez, eu não lembrava de conta, de empresa, de muita coisa assim. Na verdade, não, deixou de me preocupar. A verdade é essa. Quando Deus falou para mim: olha, as coisas estão todas cuidadas, essas coisas deixaram de me preocupar. Até que um dia ela foi me visitar e falou: tá tudo ok, tá tudo resolvido, fique em paz. E quando eu cheguei em casa, irmãos, que eu vi realmente tudo em paz, tudo no lugar, eu vi realmente ali a presença de Deus. E depois a gente conversando, e os áudios que eu recebi de amigos, de clientes que são muito amigos mesmo, do meio do cinema, pessoas a quem eu atendia, falando: olha, cara, manda um abraço para Meire, ela foi muito forte nesse período,
Era ela que passava os boletins. Muita gente falou isso pra gente, falou, como ela foi capaz de entender boletim médico, de entender números, dados de quantidade de medicação, de estabilidade, de quadro clínico. Então, Deus capacitou ela de uma forma, e hoje todas as pessoas, eu falo, até a gente brinca, ela hoje é mais conhecida do que eu, porque todo mundo que me liga pergunta por ela, e como está a Meire? Ela está bem? Manda um beijo para ela, manda um abraço muito forte, porque ela foi muito guerreira, ela segurou a onda, nos áudios dela, ela não se abalava, ela falava com firmeza, ela falava tudo corretamente, ela passava todos os dados de uma maneira muito esclarecida, e ela não fraquejou esse momento todo. Eu falo para ela, eu já falei isso para ela várias vezes, que eu no lugar dela, se a situação fosse o contrário, eu não teria resistido. Eu não teria a mínima ideia do que fazer. Em acordar, ter que acordar de manhã, olhar para as minhas filhas, resolver todas as coisas e falar assim, o pai de vocês, ou no caso dela, falar assim, a mãe de vocês não vai voltar hoje. Não sei se amanhã, não sei se depois, mas ter que olhar no olho do filho e falar isso, e ao mesmo tempo ter que lidar com tudo ao redor, eu não teria estrutura emocional como ela teve. Então, Deus a capacitou de uma forma sobrenatural. A gente vê a ação sobrenatural de Deus, e às vezes a gente fica esperando cair fogo do céu, uma inundação, alguma coisa, e não, e a gente vê o sobrenatural de Deus na vida das pessoas. Deus realmente agiu de maneira sobrenatural da vida dela e me mostrou o que Ele tinha me falado há muito tempo atrás. Você vai precisar muito dela e você nem sabe. A Meire me deu banho, a Meire me tirou de uma cama sozinha para me colocar na cadeira. O pastor Ramon esteve lá, me ajudou também. Foi o primeiro a me dar banho em casa, foi ele, junto com a Meire. E depois a Meire falava assim, não, eu falava, eu estou pesando demais para você, eu estou muito pesado, vai machucar suas costas. Ela, não, calma, você não está pesando, você vai se levantar daí, tudo tem seu tempo. Em todos os momentos em casa, durante essa recuperação, ela tem sido de um carinho sobrenatural com a minha vida, comigo. Muitas vezes eu não tenho paciência comigo e com as coisas ao redor, e ela tem muito mais paciência comigo para lidar, inclusive comigo, nesse estado de não ter paciência com as coisas, de falar, calma, não é assim, não é tempo ainda, não é hora ainda disso, você ainda vai melhorar, as coisas vão acontecendo naturalmente, calma, de tirar um pouco dessa ansiedade, né, tirar um pouco desse ímpeto de fazer as coisas. Então ela tem sido sobrenatural na minha vida, né? Então um dia ela falou isso para mim, que eu precisava de uma mulher forte. Eu precisava realmente, sempre precisei, e ela estava aí o tempo todo, ela estava o tempo todo do meu lado, essa mulher forte estava o tempo todo ali. Então Deus age, né? Deus trabalhou na vida dela sobre coisas que a gente precisava mudar dentro do nosso lar, e trabalhou também na minha vida. Quando eu saí do hospital e nós conversamos, nós estávamos em perfeita sintonia. Depois de 50 dias sem praticamente nos vermos, nós estávamos em perfeita sintonia sobre as coisas que precisavam ser mudadas. Se isso não for Deus, irmãos, eu não tenho nenhuma outra explicação para uma situação dessa. Amém, irmãos. Nós temos várias formas de sairmos de um grande deserto, ou bem pior, ou bem melhor. Igual a gente não vai sair. Nós vamos cantar uma canção que a gente vá ou recomece a semana, né? Tirando todas as lições, inclusive as lições cristãs de tudo isso. Edgar falando aqui sobre o relacionamento dele com Deus, que Deus trabalhou na vida dele, desligou ele, né? Se tem uma coisa que a gente precisa, é exatamente isso. Ser desligado e
perceber mais adiante que todas as coisas continuaram acontecendo normalmente. Só para que a gente entenda que só há um Deus. Nós não somos deuses. Nós não somos senhores do nosso, nem senhoras do nosso destino. E Deus realmente, Ele vai cuidando de todas as coisas do jeito dele, com essa paciência de milênios e milênios. Transformando, mudando, melhorando. Às vezes, para terminar, Ele precisa sim, e talvez não só uma vez na vida, né? Ele precisa sim nos colocar dentro de um ciclo. E esse ciclo às vezes é um deserto. Muitos homens de Deus passaram por isso. Inclusive Jesus, 40 dias no deserto. Ele já falou 40 dias, né? Anotei. 40 na Bíblia é um ciclo. Pode ser 40 anos, 40 dias. É o símbolo, esse número, é o símbolo de um ciclo. 40 anos no deserto, o povo de Deus. Elias caminhou 40 dias e 40 noites e chegou em Horebe, o monte de Deus. Jesus ficou 40 dias no deserto. É um ciclo. Tem uma porta de entrada e depois tem uma porta de saída. E às vezes esse 40 ele realmente é um deserto. São as lições mais benditas que nós podemos receber de Deus, são os desertos. Essa família passou por um deserto. Noites escuras, vazias. Um deserto. Mas é o deserto o melhor lugar. Sem distrações, sem fauna e flora que nos distraia. É o lugar que, não tendo nada horizontalmente para nos distrair, a gente olha para cima e vê o céu. Irmãos, procurem uma fotografia do céu no deserto, vocês vão ver. É uma das cenas que a gente nunca viu igual. A gente acha que a gente conhece o céu olhando aqui para cima, com todas essas luzes atrapalhando a nossa visão, poluição, etc. e tal. O céu no deserto, ele é denso. Parece que você pode cortar aquilo de tão forte, de tão grande, de tão sublime. E a única coisa que fica na vida da gente é o céu. Quando a gente está no deserto. Aproveite o seu céu se você estiver no deserto. A gente olha para Deus. E a gente segue nesse caminho ermo, nesse caminho sem vida, nesse caminho semiárido. Com as necessidades, com as dores, com as dificuldades, com os medos, com os desesperos, com as angústias. Mas a gente não tira o olho do céu. Porque o céu no deserto é fantástico. A gente não tira o olho de Deus. A gente quer Deus, a gente chama Deus, a gente busca Deus, a gente vê Deus em tudo. Até porque você não vê nada mais em lugar nenhum. E é isso que Deus quer para mim e para você nessa vida. De vez em quando Ele vai ter um deserto para nós. Aqui, se for contar, todo mundo já passou, às vezes não soube valorizar, às vezes sim, mas todo mundo já passou por um deserto difícil, por uma perda terrível, por uma falta avassaladora. Aproveite o seu deserto. Porque como em nenhum outro lugar, você nunca vai achar Deus além deste lugar. Você vai ouvir facilmente
Você vai ver facilmente. E você vai amadurecer. Vou terminar com as palavras iniciais. Não recebemos sabedoria. Temos de encontrá-la por nós mesmos. Após uma jornada pelo deserto, que ninguém pode fazer em nosso lugar e da qual ninguém pode nos poupar. Aproveite o seu deserto como o Edgar e essa família aproveitou o deles, para tirar uma lição divina, uma lição cristã, uma lição de recomeço, uma lição de autoimplosão daquilo que não presta, daquilo que é bobagem, daquilo que é desnecessário. Aproveite o seu deserto. Você não vai morrer no deserto. Você, cristão, fiel, verdadeiro, não. Você não vai morrer no deserto. Eu não estou dizendo de partir. Pode ser que sim. Eu estou dizendo morrer. João Calvino disse: na cruz a destruição foi destruída, o tormento foi atormentado, a condenação foi condenada, a morte morreu, a mortalidade foi feita imortal. Nós não vamos morrer com nenhuma provação, mesmo que a gente não tenha mais o coração batendo e o pulmão respirando. Isso não é morrer para aquele que conhece a Cristo, porque Cristo matou a morte. Então nós não vamos morrer. Nós podemos passar muito mal, mas aquele que está em Cristo, pela cruz, pela grande obra da cruz, aquele que está em Cristo não morre mais, porque a morte de Cristo aniquilou a morte. Amém? A irmã Edna não morreu. Ela partiu de volta para casa. E não tem nada de estranho e eufemismo nisso. Você está tentando amenizar. Não estou tentando amenizar nada. Eu e você vamos partir também. Partir todo mundo vai. Mas aqueles que estão em Cristo, por causa da cruz, não mais morrerão. Nada nos separará do amor de Cristo, nem a morte, nem a partida.
trouxe minha vida. Eu estava condenado, Mas agora pela cruz eu fui reconciliado. pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo,